Bom dia, hoje vamos falar sobre embriologia animal. O embrião ele tem seu início na fecundação, quando o gameta feminino se encontra com o masculino e forma o zigoto, que através da divisão celular ele vai se desenvolver. Esse processo vai ser chamado de segmentação e clivagem. É, Nesse estado, eles pouco se importam com o processo interfásico de G1, que é aquele do aumento de metabolismo, e se importa muito com a interfase S, né, que é a duplicação da cromatina. Depois a gente tem a mórula, que é basicamente uma estrutura em que essas células estão todas juntas, né, formando um emaranhado sólido e maciço de células. Depois a gente tem a blástula, que ela se destaca pela sua blastocele, que vai ser uma parte oca nessa bola, ou seja, essas células elas vão se posicionar nas periferias dessa estrutura, o que vai fazer essa parte oca na bola. Os animais da família dos poríferos, como a estrela do mar, vão apenas até esse processo, ou seja, ocorre a fecundação, a formação do zigoto, a mórula e depois a blástula, e eles param por aqui nesse processo. Depois a gente tem a gástula. A gástula ela vai ter basicamente funções digestivas. Aquela bola que antes era oca, ela começa a se dobrar em torno de si mesmo e vai formar assim uma parte dela que é para dentro dela mesma, que vai ser chamada de arquêntero. E nisso vai formar ali onde a seta aponta uma espécie de boca, que vai ser por onde vai entrar ou sair os alimentos dependendo do sentido, que vai ser chamado de blastóporo. O blastóporo no futuro ele vai tanto dar origem à boca ou ao ânus. Se der origem à boca, esse animal vai ser categorizado como um protostômio, e se der ao ânus, vai ser categorizado como deuterostômio. Depois disso a gente tem os folhetos embriológicos. Os folhetos eles são nada mais nada menos que camadas da célula. Então, a camada mais interna ali em azul, a gente tem a endoderme, que envolve o arquêntero, em amarelo, a ectoderme, em rosa, a mesoderme, e ali naquela parte vazia vai ser o celoma, que pode ser tanto preenchido por água ou ar, e no futuro vai dar espaço aos órgãos. Aqui a gente tem duas classificações em torno do número de folhetos. Quando tiver os 3 folhetos, será chamado de tribláspos. E quando tiver apenas a endoderme e ectoderme, 2 deles, vai ser chamado de dibláspos. Em questão do celoma, a gente tem 3 configurações. Os celomados, em que possuem esse vazio, sendo envolvido por 2 camadas de mesoderme, assim como está representado na figura. Os acelomados, em que não possui esse vazio, e os pseudocelomados, que tem um celoma falso. É basicamente um espaço em que não é envolvido por 2 mesodermes, apenas uma de mesoderme e uma de endoderme. Depois disso a gente tem o processo de neurulação, que é onde vai se desenvolver todo o sistema nervoso, né? O tubo neural, a notocorda, que no futuro vai dar espaço à coluna vertebral. Depois, por último, a gente tem o processo da orogênese, em que esses folhetos vão ganhar funções. Por exemplo, a endoderme, que já envolveu o arquêntero, vai ter funções na criação do sistema digestório e em glândulas como fígado e rim. Então ele vai ser responsabilizado por grande parte da produção de enzimas digestivas. Depois disso, a gente tem a mesoderme, que já tem funções mais estruturais, né? Como esqueleto, ossos, cartilagens e também a musculatura. Também é responsabilizado por sistemas muito importantes como o cardiovascular e o sistema reprodutor. Por último, a gente tem a ectoderme, que vai criar todo o sistema nervoso, os olhos, e também tem grande participação na criação de tudo que tem a ver com pele, né? Ou seja, a pele, a unha, os cílios, os pelos, é tudo em questão da ectoderme. Esse foi o meu trabalho, espero que vocês tenham gostado.